Olá, prezados alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Dando continuidade aí às nossas correções de atividade. Hoje o professor Daniel vai corrigir o exercício conceitual, né? Que foi passado aí para vocês. Que aqui, ó, tem essa tirinha aqui da pirâmide, né? Sobre condição de existência de triângulo, características de triângulos especialmente, ok? Muito bem, vamos lá. A primeira questão é sobre a característica de alguns triângulos, né? Nós sabemos que os triângulos são classificados e têm características específicas em relação aos seus lados e em relação aos seus ângulos internos, né? Nesse caso aqui, o professor solicitou duas classificações quanto aos ângulos internos e uma quanto aos lados, né? Mas muito bem, vamos lá. Triângulo obtusângulo. Qual é a característica do triângulo obtusângulo? Ele tem que ter um ângulo maior que 90 graus, né? Nós sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 e no triângulo obtusângulo, um dos ângulos tem que ser maior do que 90 graus, né? Bem, no triângulo retângulo, obrigatoriamente, um ângulo tem que ser especificamente tem que ser igual a 90 graus, né? Não está ali, mas a outra classificação dos triângulos em relação aos ângulos é o acutângulo. No caso, o triângulo, para ser acutângulo, tem que ter todos os ângulos menores do que 90 graus. Bem, e essa classificação aqui, professor, de isósceles, né? Qual é a característica de um triângulo isósceles? Já está relacionada com os lados do triângulo. Um triângulo que tem dois lados iguais e um lado diferente, ele é um triângulo isósceles. Dois lados iguais e um lado diferente. Ele é o triângulo isósceles. As outras duas classificações em relação aos lados seria triângulo equilátero, que tem os três lados com a mesma medida, e o escaleno, que tem as três medidas todas diferentes, ok? Nós vamos falar mais nas próximas questões aí que o professor Daniel colocou para vocês resolverem aí nesse exercício conceitual, beleza? A questão número 2 tem a tirinha, né? Você pode acompanhar aí na sua folha, e o professor Daniel está mostrando aqui, ó, né? A tirinha diz o seguinte: é um quadrado, com certeza. Triângulo, certeza absoluta. Quer dizer, filho, antes de concluir, olhe por outros lados. Antes de julgar, nós temos que olhar de todas as formas possíveis, né? O menino achou que primeiro era um quadrado, depois ele achou que era um triângulo, e na realidade era uma pirâmide, né? Bem, e aí está pedindo a opção correta. O professor Daniel até desenhou aqui a pirâmide, né, para mostrar aí nas alternativas. Bem, na letra A está falando o seguinte: nessa pirâmide existem 3 triângulos iguais. Bem, o professor Daniel vai marcar aqui, ó. Vocês conseguem ver o triângulo que está lá no fundo? O triângulo que está lá no fundo. Temos também o triângulo que está desse lado de cá. Ó, o professor Daniel coloriu aqui, ó. Né? Vou fazer um alaranjado mais forte aqui. Né? Qual outra face triangular que nós temos? O professor Daniel vai fazer de verde, ó. É essa face lateral. Daqui, ó,
nós temos uma face lateral aqui, uma face lateral aqui, uma face lá no fundo e essa face triangular na frente. Ou seja, quantos triângulos tem na pirâmide? 4 triângulos. Porque se a base é um quadrilátero, se a base é um quadrado, né, de cada aresta vai sair um triângulo. Então, se eu tenho 4 arestas na base, eu tenho 4 triângulos. Ou seja, a afirmativa A errada, né? E está pedindo a correta. Bem, na letra B fala o seguinte: o triângulo visto no segundo quadradinho pode ser escaleno. O que está acontecendo aí? Escaleno. Qual é a característica do triângulo escaleno? A característica do triângulo escaleno é ter todos os seus lados diferentes. Bem, se aqui embaixo é um quadrado, eu posso ter esse lado diferente desse e ambos diferentes do lado do quadrado? Posso ter uma pirâmide meio inclinada, meio oblíqua, não posso? Mais baixa do lado de cá. Vamos ver se o professor Daniel consegue desenhar aqui uma pirâmide assim, diferente. Quer ver? Vamos ver como é que o professor Daniel está com os desenhos, hein? Se o professor Daniel fizer assim, colocar aqui e fizer assim, ó. É uma pirâmide, não é? Mas é uma pirâmide bem torta, não é? Nós conseguimos perceber claramente que os lados aqui desse triângulo são todos diferentes. E desse aqui então, olha. Ó. E desse triângulo aqui então? Um triângulo todo, um lado grandão aqui e um lado pequenininho aqui. Bem, se tem os 3 lados diferentes, pode ser escaleno. Então, pode ter uma pirâmide assim, doidona assim, não regular, né? Uma pirâmide não regular, né? Claro que o desenho nos indica que é um triângulo equilátero. Mas veja, o professor Daniel perguntou, pode ser escaleno? Pode, se eu fizer uma pirâmide assim, pode ser escaleno. Ok? Bem, então a resposta correta é a letra B. Professor, mas vamos analisar as outras. Se eu traçar uma das diagonais no quadrado do primeiro quadrinho, tem um quadrado aí, eu vou traçar uma das diagonais. Traçar uma das diagonais aqui. Tem triângulo obtusângulo ali? Tem 2 triângulos obtusângulos ali? Não, senhores. Tem 2 triângulos o quê? Retângulos. Porque os ângulos internos de um quadrado são retos. Então, ó, eu vou ter esse triângulo que o professor Daniel marcou de vermelho aqui, que é retângulo, porque tem esse ângulo de 90 graus, e esse triângulo branco aqui ele também é retângulo. Ou seja, a afirmativa na letra C está errada. Bem, letra D. Uma pirâmide de base quadrada possui 4 faces. Vamos lá. Olha, percebe que tem esse triângulo que é uma face desse lado. Tudo bem? Tem esse outro triângulo que é uma face desse lado. Tem o triângulo que está lá atrás. 3 faces. Tem o triângulo branco aqui, ó. 4 faces. Mas tem a minha base. Tem a minha base que é um quadrado, que também é uma face. Então, a minha pirâmide de base quadrada vai possuir 5 faces. Então, a letra D também está errada. Resposta correta, realmente a letra B. Questão número 3.
Pediu para analisar as afirmativas e depois somar 5, né, para cada afirmativa correta e subtrair 3 para cada afirmativa errada. Vamos analisar a primeira afirmativa. Eu não consigo construir um triângulo com ângulos internos 40, 40 e 100. Bem, qual a condição de existência de um triângulo em relação aos ângulos internos? A soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180. 40 mais 40, 80. Mais 100, 180. Bem, eu consigo, sim, formar um triângulo com esses ângulos internos. E a afirmativa aí foi que eu não consigo. Então, essa afirmativa número 1 está errada. A segunda afirmativa. Não existe o triângulo de lados 6, 8 e 10. Bem, 6, 8 e 10, qual é a condição de existência de um triângulo? Basta, em relação aos lados agora, né? Basta que eu pegue o maior dos lados e ele tem que ser menor. Opa, achei que eu colocou maior. Ele tem que ser menor do que a soma dos outros dois. Os outros dois são 6 e 8. 6 mais 8, 14. 10 é menor do que 14? Sim. Esse triângulo existe. E aí a afirmativa falou que ele não existe. Ou seja, a segunda afirmativa também está errada. Terceira afirmativa. Os triângulos são os únicos polígonos que apresentam rigidez geométrica. O que é rigidez geométrica? Se você alterar o ângulo interno da figura sem precisar alterar o tamanho dos lados, significa que essa figura não tem rigidez geométrica. O triângulo, se você alterar o ângulo interno, você vai ter que mexer no lado. Então, por isso que o triângulo ele é rígido. Você não consegue modificar o ângulo de qualquer um dos triângulos sem alterar a medida de um ou de dois lados do triângulo, diferente dos quadriláteros, que você consegue modificar a forma do quadrilátero sem modificar o tamanho do lado, mas modificando o ângulo inteiro. Ok? Então a questão número 3 está correta. Bem, um triângulo equilátero jamais será acutângulo. Um triângulo equilátero jamais será acutângulo. O que é acutângulo? Eu coloquei aqui, mas tá. Um triângulo acutângulo é aquele que tem todos os seus ângulos internos menores do que 90 graus. Mas o triângulo equilátero tem todos os seus ângulos internos iguais a 60, ou seja, que são menores do que 90 graus. Claro que todo triângulo equilátero tem que ser acutângulo, né? Então essa afirmativa 4 também está errada, porque é obrigatório. Um triângulo equilátero sempre será acutângulo. Cuidado com jamais, sempre, toda vez aí nas questões, ok? Muito bem. Afirmativa 5. Não é possível desenhar um triângulo de lados medindo 5, 5 e 10. Vejamos. Se os lados são 5, 5 e 10, 5, 5 e 10, o maior é 10. Tem que ser menor, o maior lado tem que ser menor que a soma dos outros dois. Nesse caso, 10 é menor do que 10?
Não, 10 é igual a 10. Então quer dizer que esse triângulo aqui realmente não existe. Eu não consigo fazer esse triângulo. Ele não existe. Aí a afirmativa diz o seguinte: não é possível desenhar um triângulo. Certo, essa afirmativa está correta. Muito bem. Agora é o seguinte: quantas afirmativas corretas nós temos? 2. Se para cada correta a gente soma 5, então a gente tem 10. Se eu tenho 3 afirmativas erradas e eu tiro 3 para cada afirmativa errada, significa que eu vou tirar 9. Então vai dar 1. Eu fiz 10 pontos aqui com essas corretas, mas eu perdi 9 pontos com essas 3 erradas. Então, o meu total, meu saldo principal foi de 1. Ah, professor, precisa marcar aí o resultado da operação. O resultado correto dessa operação é 1, que está na letra B. Muito bem. Questão número 4. Também envolve verdadeiro ou falso, mas não tem que fazer essa operação aqui, né? Vamos lá. O maior lado de um triângulo sempre será oposto ao maior ângulo. E aí a afirmativa está dizendo o seguinte: o maior lado de um triângulo sempre será oposto ao menor ângulo. Ou seja, a primeira afirmativa é falsa. 4. Segunda afirmativa. Se um triângulo possui um ângulo interno medindo 100, então ele não poderá ser isósceles. Bem, se a gente voltar aqui à questão número 3, na primeira afirmativa, 40, 40 e 100. Olha, esse triângulo é possível de existir? É, porque a soma dos seus ângulos dá 180. E ele é isósceles, por quê? Porque se tem 2 ângulos internos medindo 40, os lados opostos a esses ângulos serão iguais. Ah, professor, então pode sim. Um triângulo que possui um ângulo interno medindo 100, ele pode ter 2 ângulos medindo 40. E se mede 40 e 40, significa que tem 2 ângulos internos iguais, 2 lados iguais. Se tem 2 lados iguais e um diferente, é um triângulo isósceles. Aí falou assim: num triângulo com ângulo, se um triângulo possui um ângulo interno de 100, então ele não poderá ser isósceles? Sim, ele poderá ser isósceles, né? Quando ele tiver os ângulos internos, nesse caso, 100, 40 e 40. Falou que não é possível, mas é possível. Então, afirmativa falsa. Num triângulo com ângulos internos medindo 30 e 50, o outro ângulo será obtuso. Bem, se tem um ângulo medindo 30 e o outro medindo 50, nós já temos 80. Se já tem um medindo 30 e um medindo 50, nós já temos 80. O outro ângulo tem que medir quanto? Tem que medir 100. Por quê? 100 mais 80, 180. Soma dos ângulos internos de um triângulo. Porém, o ângulo de 100 graus, ele é obtuso? É. Ah, professor, então essa afirmativa aí é verdadeira. Muito bem. Eu consigo construir um triângulo com ângulos externos medindo 100, 100 e 160. Bem, a soma dos ângulos externos de um triângulo tem que ser 360. Nesta afirmativa aí, nós temos 3 ângulos. 100 mais 100, 200. 200 mais 160, 360. Eu consigo construir esse triângulo? Consigo sim construir esse triângulo. Então a quarta afirmativa é verdadeira. Quinta afirmativa: existe um polígono que não possui diagonais.
Qual é esse polígono? O triângulo. Ó, vou fazer um triângulo aqui. Ele tem diagonal? Não, não tem diagonal. Aí se eu fizer um triângulo meio loucão assim, tem diagonal? Não tem diagonal, né? O polígono de 3 lados não possui diagonal. Ó, aqui, professor, o quadrilátero, os quadriláteros, ó, no caso aqui o quadrado, tem até 2 diagonais, ó. A quantidade de diagonais vai aumentando em relação aos meus polígonos, né? Então, existe sim um polígono que não possui diagonais, que é o triângulo. Então, essa afirmativa é verdadeira. A última afirmativa da questão 4, a soma dos ângulos externos de um triângulo é 180. Errado. Dos ângulos internos. Né? Dos ângulos externos, a soma é 360. Então, essa afirmativa, a última afirmativa aí, questão 4 é falsa. Muito bem. A questão número 5 pediu a condição de existência, se existem ou não esses triângulos aqui, né? Se nós conseguimos formar triângulos com essas medidas em seus lados, né? E então o que nós temos que fazer? Pegar o maior lado e ver se ele vai ser menor do que a soma dos outros dois. Os outros dois, 5 e 4. 5 mais 4, 9. 7 é menor do que 9? Sim, 7 é menor do que 9. Então, esse triângulo aqui, sim, eu consigo construir esse triângulo. Esse triângulo, será que eu consigo construir? Maior lado, 8. Tem que ser menor que a soma dos outros dois. 3 mais 2, 5. 8 é menor do que 5? Não. Esse triângulo aqui eu não consigo construir. Com essas medidas eu não consigo construir. Triângulo de medidas 5, 5 e 5. Ó, triângulo equilátero. Todos os lados iguais. Bem, não importa, né? Se o maior lado é 5, vai ser menor do que a soma dos outros dois. Os outros dois, 5 mais 5, 10. Esse 5 é menor que 10? Eu consigo construir esse triângulo? Consigo, esse triângulo existe. Bem, e esse? Será que eu consigo construir um triângulo que tem essas medidas de lados? Qual que é o maior lado aqui? 14. Tem que ser menor do que a soma dos outros dois. Quais são os outros dois? 7 e 8. 7 mais 8? 15. Ó, que legal. 14 é menor do que 15? Sim. Então, eu também consigo construir esse triângulo. Ou seja, não podem ser medidas dos lados essas aqui. Resposta da questão 5 é a letra B. Muito bem. Sobre um triângulo obtusângulo. Aí pediu aí a resposta correta. Correta. Opa, esse correto aqui ficou incorreto. A resposta correta, né? Bem, um triângulo obtusângulo pode ser escaleno, ou seja, ele pode ter os 3 lados diferentes? Pode. Por exemplo, se eu tiver ângulo de 100, de 40, de 100, de 30 e de 50, ó, já está até aqui, né? 100, 30 e 50. Se tem 3 ângulos internos diferentes, obrigatoriamente terá 3 lados diferentes. E ele é obtusângulo? É porque tem um ângulo de 100 graus. Beleza. Ele pode ser escaleno? Pode. Pode ser equilátero? Não, não pode ser equilátero. Porque para ser equilátero tem que ter todos os lados iguais. Para ter todos os lados iguais, tem que ter todos os ângulos internos iguais. E iguais a 60. Então aí ele deixou de ser obtusângulo. Ele passou a ser acutângulo. Então a letra A está errada. A letra A está errada.
Analisar a letra B. Vamos analisar a letra B. Um triângulo obtusângulo não pode ter ângulo interno agudo. Bem, olha só. Se esse ângulo aqui é obtuso, esse ângulo e esse ângulo são agudos. Obrigatoriamente, um triângulo obtusângulo tem que ter um ângulo obtuso e dois ângulos agudos. E a afirmativa dele falou que não pode ter ângulo interno agudo. Tem que ter ângulo interno agudo. Então a letra B também é errada, né? Bem, letra C. Será que a letra C é a correta? Vamos lá. Um triângulo obtusângulo pode ser isósceles. Tá até aqui, né? É obtusângulo porque tem um ângulo maior que 90. É isósceles porque os outros dois ângulos são iguais. Bem, ele pode ser escaleno. Pode também tá aqui, ó. 100, 50 e 30. É obtusângulo porque tem um ângulo maior que 90. É escaleno porque os seus três ângulos internos são diferentes. Logo, os três lados são diferentes. Se tem os três lados diferentes, é escaleno. E nunca terá um ângulo reto. Claro que não. Claro que não. Ele não pode ter um ângulo reto, né? Porque se ele tiver um ângulo reto, ele é um triângulo retângulo. Ah, professor, então a letra C é a correta. É a resposta a ser marcada na questão 6. Letra C. Vamos analisar a letra D. Um triângulo obtusângulo tem dois ângulos internos agudos. Até aí tudo bem. Portanto, ele é equilátero. Não, gente. Um triângulo obtusângulo jamais será equilátero, né? Então a letra D também é uma afirmativa errada. Das quatro afirmativas, eu quero a correta, é a letra C de correta. Ok? Bem, daqui a pouco a gente volta com a correção do exercício somativo. Até daqui a pouquinho.